tem a questão das atribuições profissionais e da própria política pública, que são desconsideradas pelas outras demandas. Demanda que vem do judiciário, né, que vem do sistema de justiça, demandas da própria gestão, que vem na nossa mesa. Se a gente faz resistência, a gente é retalhado, a gente é assediado moralmente. A gente tem a questão, por exemplo, dos benefícios eventuais. Estou terminando. Que na maioria dos municípios eles não estão regulamentados, em Campinas não há regulamentação e a população não tem esse atendimento. A gente teve lá em Campinas o Fórum Municipal Trabalhadores do SUAS, foi esse fórum que construiu e que conquistou a recusa do programa Criança Feliz. Não foi o CMAS. A gente foi para a reunião do CMAS, a gente fez o debate político, a gente problematizou e a gente ganhou no debate político de organização dos trabalhadores e trabalhadoras do SUAS a recusa do Criança Feliz em Campinas. E aí, eu concordo com a Carolina, porque uma vez eu ouvi uma pessoa dizer a gente tem que trabalhar emancipação e protagonismo na política de assistência. E, para mim, não é só a política de assistência. A gente precisa aprender a trabalhar a intersetorialidade. Porque tudo cai no colo da assistência e, ao mesmo tempo, nós somos a pessoa que é isso, que é aquilo, que se recusa, que não faz o atendimento direito, a gente que faz o relatório errado. Mas e as outras políticas? Como é que a gente está construindo essa intersetorialidade? Como é que as outras políticas se relacionam conosco? Então, a gente tem uma questão de emancipação, de protagonismo do usuário da política, mas eu fico me perguntando como é que a gente consegue construir emancipação e protagonismo com o usuário, que, numa realidade concreta dele, mora dentro de uma carcaça de um Fusca, como é o usuário que eu atendo. Estou terminando. E, ao mesmo tempo, o município não tem um tipo de política pública preparado de habitação, né, de residência inclusiva, não tem. Então, como é que a gente constrói emancipação e protagonismo quando há ausência de políticas públicas? Quando há ausência dos mínimos necessários, não seria os mínimos, mas aquilo que é necessário para o trabalho. Como é que a gente constrói isso na política pública? Eu sei que, óbvio, estou nisso, eu acredito que a saída é pela luta da classe trabalhadora e a organização da classe trabalhadora. Mas aí eu quero dialogar um pouco mais sobre isso. Como construir isso? Obrigada. Obrigada, Patrícia. Seu nome é Kelise? Denise. Eu sou Denise, eu sou da seccional, diretora da seccional ABCD-MRR, faço parte da gestão social na luta, e eu fiz algumas considerações bastante focadas na prática. Eu que sou trabalhadora da assistência social no município de São Paulo. Então, as condições de trabalho precarizada, reflexo de toda essa conjuntura, né, ela não obriga, mas ela tem pressionado os trabalhadores a serem, muitas vezes, até bons gestores, mas gestores despolitizados, como disse a professora Carmelita. E isso tem imprimido uma característica oposta à dialética, uma tendência a otimizar o tempo, fazendo encaminhamentos pontuais, muitas vezes em desacordo com a expectativa do usuário. A seleção da seleção a partir de uma impressão para a concessão dos benefícios eventuais. A utilização de ferramentas como o Disque 100 para evitar a escuta que toma tempo, né? E até mesmo a utilização do atestado de pobreza, que, ao meu ver, reforça a condição de subalternização desse usuário, do usuário da política. E, para finalizar, os trabalhadores que fazem a crítica e a resistência são mal vistos nos locais de trabalho. Então, a resistência frente a esse conservadorismo tem sido trabalhosa aqui no município. Muito bem, Denise. Gente, com a fala da Denise, a gente encerra esse bloco de perguntas e eu passo a palavra primeiro para a professora Sônia, que vai ter de 5 a 10 minutos, no máximo, para falar. Eu conversava aqui na mesa perguntando se a gente teria mais 2 horas assim, para pensar um pouco. Gente, é óbvio que, numa mesa, é impossível dar conta da totalidade dos processos, especialmente porque aqui a temática foi muito geral, muito ampla, muito aberta. Então, com certeza, tem coisas que a gente tinha se organizado para falar e o tempo nos proibiu de falar e que vocês trouxeram aqui, e tem outras que a nossa capacidade de organização do raciocínio deixou escapar, né? Então, acho que essa ponderação era importante. O fato de não estar na mesa, de não estar num debate, não significa que não está nas nossas preocupações, nas nossas reflexões. Acho que eu queria comentar um primeiro ponto, que diz o seguinte: o SUAS tem a cara dos trabalhadores, né? E trabalhadoras, né? Parece que despertou alguma coisa. Não fui eu que falei, né? Acho que eu não preciso ser abelhuda, você podia...
Depois a professora comenta mais, mas acho que só para dizer assim, que o SUAS é produto de um tempo histórico. Eu acredito muito nisto. Tempo histórico que foi tecido por nós também, não só trabalhadores e trabalhadoras, mas os gestores, o legislativo, os deputados, os senadores, tem um pacto aqui, um arranjo, né, de diferentes sujeitos políticos. Portanto, ele é a expressão do que foi possível negociar, conciliar e pactuar. E, óbvio, todos nós aqui, especialmente a professora Carmelita, na pesquisa que fez, tece críticas monstruosas ao Sistema Único de Assistência Social. Ele não é uma legislação asseguradora de direitos que não permite críticas. Aliás, todas as críticas ao SUAS, pela ausência do debate de classe social, por reduzir os sujeitos usuários da política social, a condição de vulnerabilidade e risco, né, e tirando totalmente o debate de classe e fazendo uma reflexão que tende à focalização, à seletividade, à responsabilização dos indivíduos pela condição de pobreza e pelo enfrentamento da pobreza. Então, muitas críticas, várias críticas, e, como eu já apontei, o livro da professora Carmelita é primoroso nisso, né? Matricialidade sociofamiliar, que não apareceu aqui, é uma crítica forte, a questão da territorialização, enfim. No debate crítico do SUAS, numa perspectiva de fundamentação teórica sustentada na crítica, obviamente, há várias categorias que precisam ser discutidas. Mas isso não inviabiliza o reconhecimento do avanço do sistema na perspectiva da assistência social brasileira. Luciano, não sei onde você está, mas acho que você já fez uma ponderação importante da dívida pública na sua fala, não sei onde você está. Acho que tem elementos aqui importantes que acho que no movimento da contra-reforma da Previdência Social apareceu muito fortemente algumas posições mais radicais e de luta de defesa de uma auditoria da dívida pública no Brasil, porque, como você mesmo já nos apontou, a era da conciliação fez com que a dívida pública se tornasse socializada pelo fundo público, né? Então, a gente acabou assumindo essa conta. Os dados do orçamento do governo federal demonstram que mais de 50% do PIB é para pagar a dívida pública, né? E, salvo engano, a política de assistência social, somando os 14 milhões do BPC, e do Bolsa Família e do BPC, não chegam a 1% do volume do PIB. Então, obviamente, o SUAS que a gente defende não cabe no orçamento. E, obviamente, o orçamento público é fonte de disputa. E aí um dos pontos que a gente precisa desenvolver é entender o orçamento como processo político e técnico, porque a maioria de nós se afasta desse debate por entendê-lo como um debate do campo da economia, das ciências contábeis, etc. Está mais do que na hora dos assistentes sociais, das assistentes sociais, produzirem pesquisas, estudos sobre orçamento público, sobre elementos que nos deem argumentos para fazer a disputa desse orçamento, que é a condição para sustentar direitos. Tá? Acho que, sem dúvida, a gente vive processos de gerencialismo, Mauricleia, nas políticas sociais, em todas elas, e processos gerenciais ordenados, inclusive, pela lógica de financiamento da política social. Na política de saúde, de assistência social, você tem que prestar contas quantificadas, quantos atendimentos, quantos procedimentos, e isso é determinante para o volume de dinheiro que o serviço, que a política vai receber. Então, obviamente, está em curso uma lógica gerencial entre nós, uma apropriação do que é privado. Faltam 5, eu achei que era uma bomba, acabou. Uma apropriação do modelo de gestão privada na administração pública, não tenhamos dúvidas. Mas isso não há que ser assumido por nós como um processo natural. Acho que é importante a gente dizer aqui que a gente precisa fazer a resistência à luta política no espaço das nossas instituições também, no CRAS, no CREAS, no Serviço de Convivência, na universidade.
A luta política não é a que a gente faz no movimento social, no sindicato, na organização, exclusivamente. A gente também tem que construir posição e alianças para não naturalizar processos que subordinam o trabalhador também à lógica da gestão no espaço miúdo do nosso cotidiano profissional, né? E acho que é fundamental denunciar, se posicionar, se juntar com outros sujeitos nesses processos. Acho que o Campinas, teve várias de Campinas aqui dizendo, fizeram um bloco, como diz o Júlio, muito interessante, e trouxe um elemento do programa Criança Feliz que a gente não teve possibilidade de dizer, que é esse alinhamento do Criança Feliz com o Plano Nacional da Primeira Infância no Brasil. Este, sim, esse tal plano da primeira infância, esse debate sobre a primeira infância no Brasil, está sendo orquestrado pelas agências multilaterais, pelas organizações aqui sociais vinculadas aos grandes grupos financeiros do Brasil, com o Poder Judiciário, e vem sendo disseminado como modo como a gente tem que ensinar famílias pobres a educar seus filhos. Tem aqui um fundamento na neurociências, inclusive, de dizer que se criança pequena, bem cuidada, será um adulto mais promissor, do ponto de vista do empreendedorismo e do protagonismo nesse campo neoliberal. No caso brasileiro, a Helene Tiba, nossa estudante do mestrado lá da Unifesp, ela fala que há uma estratégia sendo tecida no Brasil entre Unicef, Banco Mundial, Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, Instituto Alana e Fundação Bernard Van Leer, que é, na verdade, uma expressão de parcerias entre instituições privadas, agências internacionais financeiras e o poder público para desenvolvimento de ações voltadas ao desenvolvimento da primeira infância. Foi produzido, inclusive, filme, que todo mundo que assiste chora desesperadamente, um filme que está na Netflix, falando da importância de se investir na primeira infância. Além disso, o apelo que a própria ideia de infância traz para nos convencer que esse é o melhor modelo. Seria se fosse igual para todos e todas as pessoas, as crianças. Mas, no caso específico desse programa de desenvolvimento da primeira infância, ele é voltado para as infâncias pobres, né? Pretas, periféricas. Então, um claro movimento aqui eugênico. Acho que comentar aqui mais uma coisinha que tem a ver com a intersetorialidade, dito aqui pela Patrícia, né? Nós estamos lidando com processos, dinâmicas, demandas de usuários que são impossíveis de serem respondidas pela política de assistência social, pelo CRAS, pelo CREAS, e que demandariam, por origem, articulação e integração com as outras políticas sociais. E aqui acho que a gente tem um grande nó, que tem a ver com a lógica de fragmentação das respostas das políticas sociais. A quem cabe recompor? A quem cabe propor a intersetorialidade? Cabe a mim, Sônia, trabalhadora do CRAS, e ao Júlio, trabalhador do CREAS, né, e do Serviço de Saúde? Ou isso tem que ser uma decisão da gestão municipal? Então, como é que se discute esses processos? E mais, acho que a gente tem aqui um descompasso abissal, que tem a ver com número, com quantidade. A gente tem, vou citar exemplo da cidade de Santos. Salvo engano, tem em torno de 6.000 pessoas beneficiárias do Bolsa Família, salvo engano. E deve ter, sei lá, 40, 50 assistentes sociais. Existe alguma possibilidade de trabalho coletivo, de trabalho de base, esse grupo de trabalhadores com esse volume de demanda? Então, eu acho que tem uma equação aqui que já impossibilita, nos faz sofrer, porque a gente sabe que deveria fazer um trabalho numa outra direção, mais coletivo, e, por vezes, é pressionado pela demanda do imediato, da resposta urgente, né, do número, da tal inclusão, e não se faz o trabalho. E, quando faz, penaliza, porque das famílias beneficiárias atende qual? A que não cumpre condicionalidade. Então, acho que tem aqui dilemas e problemas imensos para a gente discutir. E, por fim, só dizer que acho que a gente tem um problema grave também, e aí não é específico da política de assistência social, dos espaços socioocupacionais criados por ela, mas é também das outras,
que tem a ver com uma certa mimetização, acho que é a Yolanda Guerra que usa essa palavra, mimetização entre a orientação para o trabalho profissional na política de assistência social e o projeto profissional no espaço socioocupacional. Essa mimetização significa o quê? A ausência de protagonismo do trabalhador, da trabalhadora, do assistente social, ausência de um projeto da profissão nesses locais, porque perpassam várias lógicas nessa questão. Uma das lógicas que perpassa é a própria lógica burocrática, que tende a formar trabalhadores respeitadores das normas, vigilantes do sistema, que mais? Enquadrados naquilo que é proposto, toma a norma como valor absoluto. E essa lógica burocrática também gera acomodação e perda da capacidade de inventividade. Então, está mais do que na hora da gente retomar essa discussão, né, de que assistentes sociais que trabalham no CRAS, no CREAS, no Serviço de Acolhimento, com população de rua, têm que construir o seu projeto profissional e têm que dialogar com as outras profissões que trabalham nesse serviço. Não dá para tomar a cartilha do SUAS, a cartilha do CRAS, a cartilha do CREAS, como a referência para um trabalho crítico e orientado pelo projeto político da nossa profissão. Não são a mesma coisa. Tem matrizes teóricas e políticas diferentes, e a gente precisa ter essa dimensão apreendida para que a gente possa fazer um salto e avançar. Bem, são questões que realmente demandariam uma outra palestra. Não é, Sônia? Agora, a Sônia, querida Soninha, né? Quando respondeu essa última questão, usou uma palavrinha que eu acho mágica, que é o protagonismo. Por isso que eu disse a cara dos SUAS, né? Estou vinculando com a primeira, né? Ou seja, claro que eu não tenho nenhuma ilusão de que a nossa autonomia é relativa, ela é sempre relativa, ela tem múltiplas determinações, desde o quadro mais geral que eu tracei, até do cotidiano, das relações no âmbito da instituição, mas há um espaço nosso. Há um espaço do trabalhador assistente social, né? E quando você lembrava também, por isso que eu disse essa última, a gente pode fazer um trabalho de base. Claro que é meio difícil, eu tenho 5.000 e tenho poucas horas, tem tudo isso, né? Mas há momentos que são nossos. E nem sempre os assistentes sociais aproveitam esses momentos, né? Ou tem clareza política, não é? De que lado você está, e cada coisa que eu fizer, cada coisinha, conversar com a dona Maria, né? Na hora que ela entra, tem que deixar claro de que lado eu estou, né? Então, nesse sentido é que o SUAS tem a nossa cara. Ele tem pequenos espaços do nosso protagonismo, pequenos, mas esses espaços não podem deixar de existir. Eu não posso assumir a política como meu projeto. A política é uma mediação, o projeto é outro. Eu não posso, em momento algum, perder para onde eu vou, o que eu quero fazer, né? Gente, e no dia a dia, na coisa pequena, não é fácil deixar claro. Você está assoberbada, tem 10 pessoas esperando, mas você não pode se envolver pela pressão institucional, né? Que é o pedacinho que sobrou, é o pedacinho tão pequeno que sobrou. Senão a gente era qualquer outra coisa, mas não era um profissional autônomo. E, olha, uma coisa que vai valer para todas as respostas. Estou falando de uma profissão, com todas essas dificuldades, com todas essas... Antes pudéssemos avançar no limite da profissionalidade, mas o limite da profissionalidade é um limite, né? Ou seja, ele é um dado com o qual eu tenho... Ele é uma mediação também. Então, é isso a cara do SUAS, né? Agora, é muito preocupante você dizer da face nebulosa. Eu entendi, é uma fase que não mostra a cara, né? Uma cara que não diz a que veio, de que lado está, e você tem que dizer isso desde a hora que você entra na instituição e passa na salinha do acolhimento, até a hora que você vai para a sua mesa trabalhar. Aliás, devia sair da mesa aí para, né? Quando você fala em trabalho educativo, tem que sair da mesa, tem que sair do CRAS. Bom, Luciano, eu estava na banca da Camila. E cadê ele? Não, coitado, fica sentado, é que ele está.
Eu estava, né? Então, a discussão que ela faz do socialismo democrático, eu acho que você respondeu no certo sentido, mas a fonte ela está inspirada nas análises do Carlos Nelson Coutinho, né? Dos gramscianos, mas ela vai além. E a questão da dívida pública, eu acho que a Soninha respondeu muito bem. Eu estava comentando aqui baixinho. Eu não sei trabalhar com a dívida pública. Eu sei os dados, né, do que ela consome, né, e aprofundei isso no estudo do Bolsa Família. Bolsa Família é a coisa mais barata do mundo. Aliás, transferência de renda na América Latina, foi uma pesquisa que eu fiz, é um programa maravilhoso para o capital, porque ele é barato. Em nenhum país ele gasta mais que 0,6% do PIB, 0,6%, né? Onde você ainda põe aí as outras ações da assistência, as políticas. Bom, ele é muito barato e tem impactos minimizadores e de enquadramento da população. Pode ser diferente? Sempre pode ser diferente. Quando a Mauricléia lembra da conciliação, claro que é conciliação. A profissão se constitui e se legitima como instrumento de enfrentamento à questão social nessa linha. Né? Quem nos institui, quem nos legitima, quem nos paga, não espera que você se contraponha. Espera que você enrole, que você, né? Mas nenhum espaço é só conciliação. Nada é na vida. Né? A contradição ela rege as relações sociais. O mesmo espaço que reitera a dominação, que reproduz o enquadramento suave desta população, pode ser um espaço que crie espaços de protagonismo, de libertação, de revolução. Tá? Então, eu acho que... agora, a gente sabe que não é pela via da política que a gente transforma a realidade, né? Da política social. Né? Ela foi muito bem trabalhada, lembrada aqui pela Soninha, né? Por muitos autores bons nesse país, né? E nenhum deles aponta, olha, a política social é uma forma de transformar. Nós até já pensamos isso. Não é. Né? Ela, no máximo, ela atenua os impactos do sistema, mas até isso já está sendo considerado um impeditivo da acumulação. Foi o que eu tentei dizer o tempo todo aqui. Né? A política hoje ela está sendo objeto de travas regressivas, quer dizer, com tudo que ela não faz, já se acha que ela faz demais. Entende? Essa é a loucura. Com essa conciliação, com enquadramento e com coisas piores que nós sabemos que a política pode fazer, até isso está sendo considerado uma trava para a acumulação. Daí a importância da questão, né, da dívida pública e de pensar a dimensão financeira da política, né, que eu acho que a gente vai perder sempre. Né? Vai perder. Bom, é a briga capital-trabalho. Mauricléia, eu concordo plenamente com você que a gente não tem discutido outras políticas. A gente tem discutido, não aqui. Né? Por isso que eu lembrei o livro da Raquel, que faz um apanhado de serviço social na habitação, serviço social na saúde mental, né? O próprio Cefes, que acaba de fazer um... Quer dizer, a gente tem discutido, a gente discute desconectada, esse que eu acho que acaba sendo problema. Né? E você levanta questões importantíssimas, pena que você não tenha tido mais tempo. Quando você lembra os conceitos, a vulnerabilidade, risco, nós incorporamos o discurso das agências multilaterais, né? Bem lembrado, nós falamos que o FMI quer que a gente fale, né? A gente fala o discurso europeu, onde essas questões têm um outro sentido. Bom, e nós estamos falando, gente, quando você lembra, querida, da conciliação, é o Estado burguês que comanda, né? Quando o Marx diz que o Estado é o aparelho é o comitê executivo da burguesia, claro que é um comitê executivo que incorpora, né, a luta de classes, incorpora as tensões que fazem parte da vida social. Então, ele pode ser um espaço onde se abra um pouquinho mais para os interesses do trabalhador. Mas o grande fator é favorecer a acumulação. Favorece a acumulação daqui e dá uns peixinhos aqui para os pobres. Né? Quer dizer, aproveitar esse espaço do peixinho, aproveitar esse espaço pequeno. E aí, quando a Patrícia levanta, fora Temer, volta Lula, eu tentei o tempo todo deixar claro que quem manda é o capital. Tá? Venha quem vier, desde a ditadura, é o capital que manda. Claro, não estou colocando no mesmo plano, mas a grande força, né, que direciona
o campo da política social, o campo da política é a força dos interesses do capital. E, claro, que aí eu acho que você tem políticos, né? Eu não retiro o Lula desse quadro de políticos, né? Tem vários políticos, né? E vários partidos absolutamente fragmentados, né? Que isso complica mais. Tem o Boulos e tem, bom, o Partido Comunista Brasileiro. Você tem vários partidos e vários políticos que, obviamente, poderiam fazer, né? Ou cavar dentro do espaço institucionalizado, da política pública, alguma possibilidade. Mas sempre serão. A hora que você não interessa mais, você dança. Gente, você viu, nós vimos o impeachment. Não interessa mais, dança. É muito fácil tirar. É mais fácil que a gente pensa, né? E tiraria qualquer um, tiraria o Lula. Bom, e hoje o golpe também é outra discussão. Na golpe militar, ele tem outras características, né? Não é mais o exército. É todo esse conjunto midiático, da elite burguesa. É muito complexo. Então, eu acho que, claro que nós temos que votar bem, claro que a gente tem que buscar um candidato de esquerda, né? Mas sem muita ilusão, né? Porque também, na minha avaliação, e a avaliação de vários autores, né, sobre o governo Lula, o André Singer tem um trabalho belíssimo, né, mostram, quer dizer, o limite está dado, você vai só até onde é consentido, né? Saiu do consentido, dançou, né? E não tem, aí não estou muito pessimista, dizer que não tem força popular que segure. Não, senão a gente corta a resistência, fica quieta. Bom, olha, quando a Patrícia lembra, né, da intersetorialidade, eu acho que é uma questão que acho que a Sônia também já colocou, né? É uma questão bastante necessária, né? Mas ela não interessa, nos parece que ela não tem sido de interesse de quem detém o poder, né? E a questão bem lembrada aqui, não só pela Mauricléia, mas por outras, que é preciso, na verdade, avançar no debate sobre outras políticas, eu acho que a grande política exemplar da precarização do trabalho não é a assistência, é a habitação. A habitação é o caos. Você tem assistentes sociais absolutamente subalternizados, um contratado pela empreiteira, outro contratado pela Secretaria do Estado, cada um ganha um salário, né? Cada um tem uma posição, né? Aquele que o movimento social banca e entra no processo, né? E com contratos muito precários. Então, essa é uma questão que tem que ser analisada, pensada, né? E a intersetorialidade, com certeza, seria uma estratégia que minimizaria os impactos negativos das políticas, né? E, finalmente, a Denise, eu acho que ela levanta a prática, né? Eu, cada vez que ouço determinadas coisas, fico muito preocupada. Atestado de pobreza ainda existe, né? Isso é de 1800, eu nem sei, é de antes da política, né? É muito preocupante e muito grande a distância entre a capacidade analítica que a profissão desenvolveu, né? A capacidade de crítica que nós desenvolvemos da realidade, daquilo que a gente operacionaliza e daquilo que, de fato, é colocado como tarefa para você executar, né? Hoje a gente desenvolve uma enorme habilidade, e aí lembra a primeira questão, para assumir um papel protagônico, né? Para deixar claro em cada gesto, em cada fato. Voltar à educação popular, lamento. O assistente social hoje está sentado na mesa do gabinete, né? Nesse sentido, a minha geração só entendia... Como é que eu entendia serviço social? Serviço social é para onde está o povo. O grupo mais crítico, claro. É onde está. Onde está a população? É lá na casa dela, é lá que eu vou. É lá que eu vou ver como ela vive. Visita domiciliar é um tesouro. Se eu fizer nessa direção, se eu chegar perto, se eu me apropriar do universo, se eu manifestar a adesão a um projeto que é o dela, né? Que é o dessa classe. Ou pode ser uma fiscalização e um controle. Eu acho que eles levantaram questões, vocês vão continuar discutindo, né? E eu acho que o maior desafio, por exemplo, para quem está na universidade, é pensar a construção do conhecimento capaz de chegar até a prática, né? Que, aliás, hoje eu não falo mais prática, eu só falo trabalho. Nós somos trabalhadores, o que a gente faz é trabalho.
né? Dá uma conotação mais difícil, mais complexa, mas é o desafio que está colocado para nós. Tá? Obrigada, até a próxima. O SUAS é nosso, ninguém tira da gente. Direito garantido não se compra e não se vende. O SUAS é nosso, ninguém tira da gente. Direito garantido não se compra e não se vende. O SUAS é nosso, tirar da gente. Direito garantido não se compra e não se vende. Que possamos, a partir dessa mesa, então, fazer das ruas os trabalhos de base, que acho que foi muito bem chamado aqui pelas companheiras. Fazer, sim, fortalecer os sindicatos cada vez mais por ramo de atuação profissional. Eu acho que essa ideia do Pará, do Sindisuas, tem que ser uma ideia nacional, porque a precarização do trabalho no SUAS é tanto para o assistente social que está lá no Estado, como que está terceirizado, porque é uma lógica neoliberal, perversa, de criar estratégias de fragmentação da luta da classe trabalhadora. É fundamental que nós, assistentes sociais, ocupemos espaços de resistência, fortalecemos espaços de debate, entendendo que a luta não é só pela política, mas é para além dela. Precisamos ganhar, sim, as ruas, as lutas, os espaços políticos e fazer contra-hegemonia a esse sistema neoliberal. A gente pede para que as professoras continuem aqui conosco para a leitura da carta. E aí depois a gente encerra a nossa mesa e dizer que foi um prazer filosófico, teórico, né? Um estado de espírito aqui, com duas professoras queridas que nós tanto respeitamos. E que possamos, então, continuar a resistência, pois essa não é só uma escolha, esse é o nosso compromisso político. Muito obrigado. Obrigado, Júlio. Dando continuidade, então, apenas complementando que no final, né, da carta a gente vai passar alguns informes sobre os certificados, o sorteio também da revista, tá bom? Então, peço que todos permaneçam nos seus assentos. Bom, dando continuidade. Muitos retrocessos vivenciamos na conjuntura atual e discutir sobre o trabalho do assistente social na política de assistência social implica também em conectarmos nossas reflexões com as várias temáticas que afetam o cotidiano dos direitos sociais. É o caso da precarização da política de habitação, o desmonte e privatização do SUS, a retirada de direitos no âmbito do INSS, os índices de desemprego, violência, dentre tantos outros que já foram falados aqui também. O cenário nos chama a atenção para os ataques à luta histórica do movimento da infância, sobretudo no contexto de defesa da doutrina de proteção integral contida no Estatuto da Criança e do Adolescente. A proteção integral de crianças e adolescentes tem interface importantíssima no trabalho do assistente social na política de assistência e, por isso, engajar essa luta é tarefa fundamental. Para dialogar brevemente sobre o contexto que ameaça as medidas de proteção para crianças e adolescentes, com tentativa de desvincular a adoção do dispositivo do ECA, convidamos a nossa querida assistente social, militante, pesquisadora, professora doutora Eunice Fávero, representando o movimento pela proteção integral de crianças e adolescentes. Passo a palavra, então, para a professora. Pode ser? Bom, boa tarde, né? É um prazer estar aqui. Eu pude acompanhar boa parte da fala da professora Carmelita, da Sônia, e a gente sempre aprende muito, né? Queria parabenizar ao CRES por esse encontro, e pena que a gente só tem uma manhã para falar sobre tudo isso, né? Ficaríamos aqui a semana inteira para esse debate. Bom, gente, vou ser breve, que eu sei que está todo mundo com fome, daqui a pouco vocês têm que voltar, não é? No meio de todos esses retrocessos que estão acontecendo,
não é novidade, né, o tanto de projetos de lei que estão em trâmite, que estão sendo apresentados no Congresso Nacional, não só, mas principalmente no Congresso Nacional, para retroceder em direitos, e, no caso aqui, que eu vou falar, especialmente em relação aos direitos à proteção integral de crianças e adolescentes, né? Nós temos mais de 70 projetos de lei tramitando no Congresso, e a grande parte deles visa retroceder e destruir o que tão arduamente a gente conquistou com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Um desses projetos, não é só, mas ele é emblemático, né, desse retrocesso, é um projeto de lei que tramita no Senado que pretende dispor sobre o Estatuto da Adoção. Como foi falado aqui, né, falar em criança mobiliza, né, os mais variados sentimentos, né? Falar em adoção, então, é como se fosse algo intocável, como se a gente não pudesse fazer críticas, né, à forma como é feito, que sabemos que tem N problemas, mas a forma que está sendo proposta por meio do Estatuto da Adoção é tirar a adoção e todo o sistema que a gente conquistou relativo ao direito à convivência familiar e comunitária com a sua família, com a sua comunidade de origem, prioritariamente e excepcionalmente a colocação em adoção, ela seria retirada do ECA e a adoção colocada no estatuto à parte para priorizar e agilizar a retirada de crianças de famílias pobres, né? É exatamente, resumidamente, é isso que esse estatuto propõe. Então, o CRES, o Cefes, nós temos hoje mais de 80 organizações que assinaram uma nota pública rejeitando esse projeto de lei. Nós conseguimos que, no Senado, ele ficasse em stand-by, já era para ter sido votado, estão aguardando as eleições, provavelmente ele voltará à pauta após as eleições, ou, o que é mais grave, né, nós sabemos já que existem movimentos para que vários outros projetos de lei sejam tramitados, alguns já estão tramitando, para fazer as mesmas modificações, mas dentro do ECA, dentro da denominação ECA, né, não dentro do paradigma da proteção integral, que ela é, nesses projetos, ela deixa praticamente de existir. Então, eu vou ler a nota aqui para vocês. Tem uma página, para quem não conhece, tem uma página no Face, é só jogar Movimento pela Proteção Integral, que tem documentos, tem posicionamentos e tem formas de adesão. Então, pessoas, organizações de São Paulo, do Estado, do Brasil inteiro, que queiram se agregar a esse movimento, é mais um espaço de resistência, né, do qual, desde do primeiro momento, o CRES e o Cefes estão presentes. Eu vou ler a nota rapidamente, tá? O Movimento pela Proteção Integral de Crianças e Adolescentes, constituído pelas entidades que abaixo subscreve, hoje, por volta de 85 entidades, vem a público manifestar posicionamento contrário ao projeto de lei no Senado 394/2017, que pretende instituir o Estatuto da Adoção, deslocando do Estatuto da Criança e do Adolescente para uma lei à parte, o Instituto da Adoção, conferindo a este novos princípios e sistemática. O ECA, como sabemos, né, é resultante de lutas de movimentos sociais conexos e contemporâneos ao mesmo processo histórico de redemocratização do Brasil, do qual emergiu a Constituição Federal de 88, e também do mesmo desejo civilizatório que, no contexto global, conduziu à elaboração da Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989. É como documento matriz de um novo paradigma de proteção, nascido de um projeto de sociedade garantidora de direitos individuais e sociais, que o ECA se apresentou como referência para transformações positivas para crianças, adolescentes, famílias e sociedade em geral no Brasil. Trata-se, portanto, de conquista histórica que implica para sua implementação em investimento e vigilância constante. É no ECA que habita a sistemática de garantir a convivência familiar e comunitária como direito fundamental e constitucional, sob princípios reconhecedores da família como locus privilegiado do afeto e do desenvolvimento humano. E é por uma visão de preservação de direitos inerente à proteção integral e não por preciosismo ideológico, que a permanência da criança e do adolescente junto à sua família natural tem precedência sobre a ruptura de vínculos,
temporária, no caso do serviço de acolhimento institucional, e definitiva, no caso de colocação em família substituta por adoção. Nesse sentido, o referido direito fundamental concita as famílias, a sociedade em geral e o poder público a promoverem ações que previnam rupturas, restabeleçam vínculos e, excepcionalmente, conduzam à adoção. A proposta apresentada, desconectada do ECA e da Política Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária, produzirá o retrocesso gravíssimo de a adoção ser aplicada sob hermenêutica exterior à doutrina da proteção integral e sob regras que distorcem o sentido garantidor de direitos individuais e sociais, já que se buscará romper vínculos a preservá-los ou resgatá-los. Portanto, uma das propostas, se uma criança é institucionalizada e se em 15 dias a família não reclamar, é esse o termo, essa criança vai para a adoção. Né? E o poder público não deve sair, nas palavras do IBDFAM, que foi quem propôs, a caça da família. Isso porque o Estatuto da Adoção propõe uma série de reduções das garantias atuais em nome de uma maior possibilidade da criança e o adolescente serem adotados, apressando a colocação em família adotiva, sobretudo quando se tratar de bebês e crianças de tenra idade. Centralizando o ordenamento protetivo em adoções, produzir-se-ão também desobrigações de uma série de políticas públicas setoriais básicas que deveriam ser disponibilizadas à sociedade para preservar esses laços. Paralelamente, propõe uma clara diluição das atribuições da autoridade judiciária, com abertura para arranjos e intervenções de entes particulares e com a legalização das chamadas adoções prontas e dirigidas, possibilitando, por fugir ao controle, ações eivadas de má-fé ou resultantes de burlas ao cadastro de adoção e crimes contra o estado de filiação. Nesse sentido, tem um outro projeto tramitando que pode ser aprovado a qualquer momento para autorizar a adoção intuito personae. Quem não conhece é aquela que você escolhe para quem você, entre aspas, né, quer entregar o seu filho sem passar pelo processo de controle que a duras penas foi conquistado, que tem N problemas, mas que a gente precisa lutar para que seja efetivado. Nesse sentido, o PLS, esse PLS inverte o princípio da prevalência da família nas aplicações das medidas de proteção para impor que tal diretriz seja contemplativa também de famílias adotivas. Tudo isso para gerar mais adoções e, nesse diapasão, retirar garantias da criança, do adolescente, das famílias e da sociedade. Quer dizer, a criança ela volta a ser tratada como um objeto e não como sujeito de direitos. Tais dispositivos reavivam mecanismos que colidem com princípios constitucionais, justamente por serem práticas menoristas, né? Retoma aí práticas do antigo Código de Menores, que objetalizam a infância como bem tutelado pelo interesse adulto e que pode ser disponibilizado pelos pais. Ao assim fazê-lo, criam-se mecanismos de adoção paralelos que abdicam ou minimizam formas de controle, supervisão e acompanhamento por parte do Estado nas colocações de criança em família substituta. Assim, por sua forma, a retirada do Instituto da Adoção do ECA e a ruptura com princípios estatutários, e por seu conteúdo, a prevalência da família cedendo lugar à adoção, a prévia intervenção de particulares em medidas exclusivas da autoridade judiciária e a criação transversa de política pública pró-ruptura de vínculos em favor da adoção, o projeto de lei que tramita no Senado 394/2017 será medida de importante retrocesso e pretexto para descumprimento de uma série de obrigações do poder público para com as famílias brasileiras, inclusive as formadas por adoção, motivo pelo qual a presente manifestação é pela rejeição integral da proposta. Esse é o teor da nota, e o movimento tem discutido que a luta não é, obviamente, só pela retirada desse PLS, é a luta pela o direito à proteção integral, né, no interior das lutas sociais, que, como também foi falado aqui, a gente precisa reunir todas as forças para a gente, cada vez mais, estar junto e à frente delas, junto com a população, porque a situação tende a piorar e muito. Né? Se já está trágica, tende a ser ainda mais
trágico a situação da população e dos trabalhadores e trabalhadoras. Obrigado, desculpe tomar o tempo de vocês aqui em cima do horário do almoço. Professora Eunice, as companheiras que estão aqui na mesa, acho que é com esse tom político que a gente encerra essa mesa da manhã e dizendo que precisamos voltar à tarde e depois precisamos continuar as lutas e resistências nos nossos espaços socioocupacionais. A formação é um processo de captar, né, de fazer um processo de apreensão filosófica e crítica da realidade. Mas é nessa teoria filosófica e crítica que se materializa no nosso cotidiano, no exercício profissional cada vez mais crítico, e que não deve parar por aqui. Acho que esse é o tom político desse encontro nessa parte da manhã. E que crianças e adolescentes sejam sempre prioridades absolutas, pois esse projeto de lei vai afetar diretamente as nossas crianças negrinhas. Porque esse Estado genocida, ele vai vender os filhos das mulheres pretas das periferias, e a gente não pode se calar. A gente tem que ir para as ruas e a gente tem que fortalecer os fóruns dos direitos da criança e adolescente e a rede de proteção integral. Acho que esse é o recado político que fica pela nossa manhã. Muito obrigado por essa mesa e por esse movimento. Obrigado, Júlio. Obrigado, professoras. Dando continuidade, eu só ia pedir um número para a gente sortear. A gente tem 3 revistas para sortear. A gente ia pedir um número para a Sônia, um número para a Carmelita e um número aí para a professora Eunice, né? Para a gente sortear, então, eu preciso de um número de 1 ao 140. Professora Carmelita, qual o número que a senhora fala? 120? Thalita, me ajuda aqui que eu não estou entendendo. A Maria de Lourdes... Maria de Lourdes Ramos, está presente? Acho que não. Professora, outro número? 15. Andréia Cristina Pereira. Professora Sônia, outro número? 1. Adriana Batista. Professora Eunice? 71. Sebastiana Dias. Assim a gente encerra, então, o sorteio, né, com a Sebastiana. Agradecemos. Agora a gente vai dizer, gente, sobre os certificados de quem se inscreveu pelo site e de quem não se inscreveu pelo site. Ambas modalidades vão retirar no mesmo site, que a Larissa vai mostrar para a gente como que acessa lá. É na área do participante? Você quer falar, Larissa? Vocês têm que copiar esse endereço aqui, porque vai estar disponível para vocês a partir do dia 5/7, tá? Só acessar esse site aqui, vai ficar aqui aberto, vocês podem vir um pouco mais à frente para copiar, tá bom? E aí, a partir do dia 5/7, no site do CRES já vai estar lá o linkzinho também para vocês acessarem os certificados.